Um brinde a nós. Galera, muito obrigado por estarem compartilhando conosco aqui o primeiro programa do Contra a Regra. Hum, Desculpe a bagunça, desculpe a zona, mas tá todo mundo aqui muito feliz, ok? De estar aqui com vocês, porque isso é aqui verdade. saiu de muito esforço, de muita dedicação, do zero. Ninguém sabia nada e vamos que vamos. Tá ok? Então vamos lá. Vamos apresentar vocês. O Contra a Regra primeiro é um programa onde eu vou convidar pessoas as quais eu conheço, que são da minha relação e que eu acho que tem alguma coisa para passar para vocês, ok? Uma experiência de vida, uma aventura, qualquer coisa relacionada ao ser humano, para que a gente possa juntos, com a experiência um do outro, fugir à regra, ok? Então, por isso que o programa chama-se Contra a Regra, para a gente aprender uns com os outros. E nesse sentido, hoje, o primeiro programa, eu fiz questão de convidar um cara que eu tive a felicidade de reencontrar, ok? Porque eu tenho a mais absoluta certeza que é um companheiro de caminhada de outras vidas, porque a nossa conexão foi imediata. Assim, no primeiro momento que eu encontrei com ele, quando dei a mão, e a conexão foi assim, é meu amigo, eu já o conheço há muito tempo e a gente tem sido irmãos desde então, que é meu brother Jorge Eduardo Moura. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Boris, foi muito bom. Eu não esperava vir. E ser o primeiro é uma honra. A gente começou uma caminhada junto, né? Como você falou, né, Boris? É. A gente se conheceu, eu era um menino. E o Quanto tempo Boris, faz, Jorge? Quanto tempo 15 faz? anos, será? 15? 12 anos. 12? 2010. Eu fui para eu fui para lá em 2001. 2000 Tu chegou lá em 2008? por aí, né? 2008. 12, 2008. 13 anos, não é isso? 13 anos. 13 anos. Vindo da onde, Jorginho? Onde você Então, vinha naquela vamos lá. época? Eu tinha vindo de São Paulo. Então, eu trabalhei em Santos, né? Uhum. Bom, um pouquinho antes disso, vai. Meu avô é estivador. Então, trabalhava no Porto também. Aí, meu pai e minha mãe trabalham com comércio exterior. Então, e eu acabei trabalhando no comércio exterior também. Então, sou a terceira geração Legal. fazendo da minha família a mesma coisa, né? Trabalhando com importação e exportação. E quando a gente se encontrou, eu estava em São Paulo, eu estava trabalhando numa empresa em São Paulo, e aí fui convidado para trabalhar, e aí foi o nosso encontro em 2008. Eu tinha Legal. voltado de São Paulo, querendo vir para Santos, voltar a surfar e fazer as coisas. Legal. Eu tive o prazer de te encontrar lá. É verdade. Foi muito bom. É verdade. E me diz uma coisa, Jorge, então vamos dizer assim, o teu berço profissional foi a área de comércio exterior e logística, né? Foi onde você começou a dar os seus primeiros passos profissionais, seria isso? Sim, sim. Na verdade, eu fiz relações internacionais e aí meu sonho era ser diplomata. É isso que eu queria fazer. Então, quando eu entrei para fazer o curso de relações internacionais, minha mãe também tinha feito, tudo vem de família. Aí minha mãe me convidou para assistir uma aula e eu me apaixonei e queria ser diplomata. Mas aí eu descobri que ser diplomata era meio complicado. Porque você tinha que ir pro Instituto Rio Branco, e aí, era um trabalho enorme. Minha mãe não tinha condições de me segurar lá com toda a estrutura. E aí eu fui pro comércio exterior, que era uma área que a minha família já fazia, já trabalhava, como eu te disse, e era a minha válvula de escape ali. Então, o meu berço é comércio exterior. E antes da faculdade, meus pais discutiam na mesa da sala. Minha mãe dizendo que sonhou que o navio atropelou ela. Meu pai dizendo que a carga não chegou e que ele ia se ferrar na empresa. Sim, sim. Então eu já vinha mamando dessa coisa do comércio exterior desde criança. Então minha formação profissional é comércio exterior, agenciamento de carga. Começou com o comércio exterior, né? Tá, legal. Porque o Jorge veio trabalhar na empresa em que eu trabalhava na época. E nós éramos agentes de carga, né? Agenciávamos carga, ou seja, a gente sabia quem tinha carga a ser transportada e vendíamos
os fretes de transporte, né? No caso, comércio exterior seria a logística de transporte internacional de cargas. Isso, Então, isso. É levar basicamente a carga de um país para o outro, de um país lugar pro para o outro. Isso. E aí, baseado nisso, você acha um cliente que queira mandar essa carga de um lugar para o outro, você, na verdade, compra um espaço no navio ou no avião e revende esse espaço, só isso. Só isso. Mas não. Você é o middleman, né? O intermediário da parada Sim. que resolve o problema para as duas pontas, É né? um revendedor de carro, né? Exato. Você vai na fábrica, compra o carro e revende. A gente vai direto na fonte, compra o espaço no navio, no avião e revende pro cliente. É mais ou menos isso, né? Legal, legal. Bom, a gente, quando se cruzou na Conquest, né? O Jorge realmente era... Muito bom. Estava iniciando a carreira, ele estava com 23, né? 22, 23 anos de idade. 24 anos. 24 anos de idade. Então estava... são 23 anos, 22 anos que nos separam, né? Praticamente. Uhum. Então, assim, eu não quis me comportar com o Jorge com coisa de pai para filho, mas teve uma coisa que eu acho que eu me comportei de pai para filho, porque eu fiz isso também com a minha filha. E eu vi o potencial do Jorge, né? O Jorge sempre foi um cara muito, assim, um cara que sempre correu muito atrás das coisas por si só. Entendeu? Ele nunca parou num obstáculo. Se ele tinha um obstáculo, ele ia atrás e ia saber como é que era, ou se não sabia como é que era, ele sabia quem sabia como é que era. Mas quer contar a história pra gente chorar. Na verdade, você me aliciou, porque você começou a contar, quando a gente se encontrou, ele começou a contar as histórias de Londres. E aí eu ficava babando com essas histórias. Ele contou um monte de coisa pra mim, do que ele fez, do que ele não fez. E ele vê que essa historinha é bonita, mas na verdade eu fiquei louco quando a gente se conheceu. Pelas histórias que você me contou. De passar frio, de ter temperatura negativa, de trabalhar em certos lugares com muita dificuldade e de superação. Nossa. E eu tinha essa coisa dentro de mim da questão da superação. Eu sempre quis... eu sempre acreditei que a gente pode superar classes sociais se a gente trabalhar duro, né? E aí ele contava essas histórias, eu falei, meu Deus, eu preciso viver isso. Mas tinha muito medo na época, por eu ter uma série de questões financeiras, de ter que levar a família e tudo mais. E ele sempre me incentivou, falou, você quer viver isso? Você quer ficar nessa, não sei se pode falar, nessa merda, né? Não sei se... Não, né? assim, quando a gente fala merda... Não era um pejorativo, Não era né? um pejorativo. Não era um pejorativo. É que assim, você vê uma pessoa com... Aliás, eu acredito que todo mundo tem potencial para isso, tá? Não me entenda mal, por favor, ok? Eu só acho que existem pessoas que quando você tem uma relação, principalmente como eu comecei a ter com ele profissional, eu observava o teu trabalho, a maneira como você se comportava, etc, etc, com relação aos desafios da tarefa, né? Enfim. E eu falava, pô, esse cara vai se dar muito bem lá fora. Se ele for lá para fora, ele vai se dar muito bem, porque ele tem essa coisa de não parar, não brecar, entendeu? Um obstáculo, ou medo, ou desconhecido de alguma coisa, não fazer o cara parar e falar, será que eu vou por aqui? Não, você vai lá, encara, vê qual é que é e faz. Então eu sempre aconselhei ele e contava as histórias que um dia eu pretendo contar para vocês, num outro programa que a gente vai ter, que é surpresa, a gente vai lançar mais tarde. E eu sempre falava para ele, Jorge, vai embora, né? Falava, Jorginho, ó, vai, velho, vai, porque tu vai se dar bem. Outro romantismo. Ele olhava pra ele e falava assim, vai embora, sai daqui, vai embora. Aqui ele tá falando assim, não, Jorginho, caramba. O cara falava, Jorge. Eu olhava pra ele novo, eu ficava assim, tremendo, o que você tá falando comigo? Ele, Jorge, vai embora. Eu falava, eu não tenho dinheiro, vai embora, mas eu não tenho conta, vai embora. Não me deixava. Era sacanagem. Cara. Mas foi uma forma meio chocante, e que eu precisava para ir, porque eu tinha muito receio dessa mudança de como sair do meu país. Eu achava que eu falava alguma coisa de inglês. Eu achava que eu escrevia o e-mail com pata de dinossauro assim, ó, um e-mailzinho, e falava hi, bye.
e achava que eu falava inglês. Meu. E ele vai com esse inglês meu, vai com esse inglês meu. É nada. Nossa! É nada. Nossa, eu vou deixar você ir falando e eu vou desmanchando tudo que aconteceu comigo lá. Mas foi primordial, assim, pra eu poder viajar. Não, foi, porque é foi assim, essencial. olha, gente, se você. Porque eu falo de experiência própria, porque eu também passei por tudo que ele passou. Eu falo porque eu ajudei lá em Londres, a primeira vez que eu fui morar. Outras histórias. Zilhares de. Não. Lembra de tu falando assim? Chegava um cara, batia na porta assim, ó. Posso falar com o Boris? Aí ele nem falava pra ele, falou assim: quem te mandou? Ah, sei lá, é a Maria. Entra, tem espaço na sala, pode dormir. Milhares de pessoas se ajudou. Muita gente passou na tua mão em Londres. Meu, no Onde final... você morava em Londres, inclusive? O lugar, meu, de rico, né? Notting Hill Gate. Ó, 42B... Agora, como você morou lá? 42B... Abrindo. Não, isso foi mais tarde. Foi mais tarde. Eu cheguei na casa do Lupércio Conde. Lupércio, ó. Você vai ser um dos caras que eu quero aqui, beleza? Eu quero você aqui porque a gente tem história adoidado, velho. O Lupércio com a Miriam, com o Ale Cabecinha, que hoje é o dono do Moby Dick, e o Podinha, o Dair Brasil. Podinha, Eles moravam naquele pico e eu cheguei. Porque foram eles que falavam pra mim. O Lupércio falava pra mim, vem pra cá! Não fica aí dando murro em ponta de faca. Tu vai viajar aqui, vem pra cá. Da mesma maneira que eu falava com você, velho, entendeu? Porque eu tenho... Aí, meu, lógico, pô, eu cheguei em Londres, louco. Meu, o meu primeiro trampo, a única coisa que eu não... Meu, se eu te contar a história, porque a gente não tá aqui pra falar de mim, nós vamos falar de você. Mas assim... Meu, o meu primeiro trabalho, eu cheguei em casa, os caras, tu vai trabalhar onde? Ah, não sei, sai aqui, vira ali, que tu chega lá. Você tá entendendo? E eu não sabia o que eu ia fazer, né, porque não entendi nada, entendeu? Sim. Mas escuta aí, Jorge, vamos lá. Beleza. O que fez você decidir realmente falar, legal, vou pegar mulher, filho, mala, cuia, papagaio e vou embora. Tá, assim. Com a experiência que eu tenho em Londres, hoje, muita gente sai do Brasil para ir para Inglaterra porque tem um sonho de conquistar coisas, ou seja, tem um sonho de ter uma moeda forte, de fazer a vida por, sei lá, 5, 10, 20 anos e depois voltar com propriedades, etc. No meu caso, eu estava numa ascensão social muito grande. Eu já tinha minha empresa, eu já estava trabalhando numa outra empresa boa também, que eu sempre fiz isso, né? Fiz meus trabalhos por fora. E então eu estava numa situação muito confortável. E aí me deu um clique que foi até engraçado. Eu tinha um amigo de São Paulo que ele é muito bem sucedido. Muito bem sucedido. E aí ele me chamou para almoçar, eu fui almoçar com ele. Aí, quando eu entrei no carro, uma lapa de blindado no carro dele. Aí eu falei, poxa, por que você tá andando com carro blindado? Não, porque é meio perigoso, porque de repente alguém pode me roubar. E nessa do carro, me deu um estralo que eu entendi o seguinte. Infelizmente, no meu conceito, se você vem de uma classe muito pobre e você é 1 em 1 trilhão e tem a sorte de ter uma ascensão social... Bem-vindo, você acabou de arrumar um problema. Porque essa ascensão social vai te trazer outros problemas, que é a questão da segurança, que é a questão de eu ter que ter uma casa totalmente cercada e morar num condomínio. Privacidade. Anonimato. Aí fica pior. Se você tem ainda uma ascensão muito alta, que aí não é o meu caso, mas de ser um milionário, você tem mais problemas ainda, que tem que ter um segurança, guarda-costa. E eu falei, caramba, eu tô aqui, eu tô correndo atrás do rabo, porque eu tô crescendo, e se eu conseguir um dia chegar no meu sonho, eu vou ter um problema enorme. Porque eu vou ter que trabalhar toda uma estrutura para ter segurança. Agora eu falei, não, eu vou voltar para trás e ir para frente, num país de primeiro mundo, que eu não preciso de uma casa com muro, que ter sucesso não é um problema. Tua família pesou na tua decisão, no futuro que você queria dar para os seus filhos? Meus filhos, minha família, claro, todo mundo ali naquele momento. Teve a questão da ascensão social, que eu achava que, e é verdade, um cara que tem sucesso
num país de primeiro mundo como a Inglaterra, o Reino Unido, ele tem mais tranquilidade do que um cara que tem sucesso num país de terceiro mundo como o Brasil, isso é um ponto. E depois a educação dos meus filhos. Eu falei, eu quero que eles tenham uma plataforma de voo muito maior do que a que eu tive, né? Com todo respeito à escola que nem existe hoje, que agora é um posto policial, eu estudava no Brás Cubas, Certo. que era considerada a pior escola de Santos. Verdade. E eu dizia, poxa, eu não quero que meus filhos... não é que eu não quero que meus filhos passem por isso, porque foi muito importante pra mim. Foi maravilhosa a minha experiência. Mas você quer algo melhor. Mas eu queria algo melhor para os meus filhos. Eu queria Claro. que eles pudessem ter algo melhor. E aí foi essas questões que pesaram para que eu tomasse a decisão de ir embora, né? Com mala e cuia, né? Eu fechei a porta de casa e fui embora. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Mas você já tinha... Mas que eu lembre, você tinha... assim, você abriu uma empresa, procurou traçar alguns primeiros passos, Aí vamos assim, lá. não é isso? Não fui, foi, aí vamos lá. Então o que aconteceu? Quando eu decidi ir para Inglaterra, você me passou o contato Sim. de o Marcos Varlota. O Marcos Varlota, dos irmãos Varlota. Os irmãos Varlota, são meus irmãos. E eles queriam importar... Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Maurício. Vocês são demais, são demais. Nossa, não tenho nem o que falar. E aí, eles queriam comprar Kombis. Verdade. E aí o Marcos me perguntou... Sim. Você tem uma pessoa? Tenho, que é o Jorge. O cara. Falei pra ele, eu tenho o cara que vai cuidar, porque eu não tenho como cuidar pra você agora, né? Porque eu tenho aqui obedecer às diretrizes da empresa e tal, mas eu tenho o cara pra você. Apresentei o Jorge pro Marquinhos. E foi ele que abriu a porta pra mim, porque quando eu comecei a exportar Kombis pro Reino Unido, eu viajei para os Estados Unidos, tive uma reunião com ele, nós nos encontramos lá. E na época, né, a família dele disse pra mim, você quer morar na Inglaterra? Eu falei, eu quero morar na Inglaterra. Você quer morar? Passa uma semana em casa. E eu fiquei na casa deles uma semana e eu me apaixonei. Fui no verão, né? Se eu tivesse ido no inverno, talvez... Eu fui em junho, inverno julho. Ia ser diferente, mas no verão em Londres, amigo. Mundo na rua, aquela maravilha. Eu falei, eu tô apaixonado por isso. E aí eu voltei, que foi quando eu fechei a porta de casa. Eu abri uma empresa na Inglaterra e fui embora. Eu fui embora pra lá. Legal. E assim, beleza. Ok, tomou a decisão, Sim. Conversou com a família, vambora. O neguinho, pai, que isso? Como é que é? Eu disse o seguinte, eu sentei com eles e falei assim, a gente tem que morar na Inglaterra, a gente tem que morar em outro país. Vamos? Aí todo mundo falou pra mim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, vamos? Aí todo mundo falou, se você tá falando, vamos. E eles encararam comigo assim, bem, foi muito tranquilo. Que legal. Foi muito tranquilo. Eu já tinha falado antes, eu vou, se eu achar que... E a adaptação deles lá? Bom, aí como é que foi? Bom, vamos lá. Porque uma coisa é você que tá todo, né, com a pilha toda, aquela coisa toda. Aí nós mudamos. O problema e outra coisa é quem tá vindo na tua onda, mas eu já né, me ferrei no segundo dia. Porque quando eu me mudei, eu mudei bem, você lembra disso? Sim, eu lembro disso. Eu já mudei eu já tinha pedido para alugar uma casa, eu já tava com um carro, então eu tava relativamente... Eu me recordo que você foi representando um produto também. Eu abri uma importadora e eu representava um produto de marca de cosmético. Isso, então meu primeiro trabalho foi minha importadora, vendendo produto de cabelo nos salões de Londres. Então eu bati a porta, aprendi, fiz vários cursos de cabelo poroso, com fórmulas técnicas para vender produtos de cabelo, alisamento, shampoo, condicionador que abre a cutícula do cabelo e fecha o condicionador do cabelo e eu tinha um pote. Não, cara, não faz isso. E aí tinha o pote de Como é que é? Abre a cutícula do cabelo. Tua clientela. O que você quer saber? Eu tinha tudo quanto é cliente. E era muito legal porque eu atendia vários públicos diferentes, né? E todo mundo gostava de mim, assim, eu consegui conquistar um espaço legal nesse mercado nessa época, né? Então, eu era muito respeitado, assim. Não, porque, diga-se de passagem, viu, galera? A gente tá aqui tirando uma onda e tal, né? Porque
né? Os cabeleireiros brasileiros em Londres, o Jorge tá aqui que não vai me deixar mentir, são os mais conceituados em Londres, cara. Maravilhoso. Eu agradeço muito. Para você ver como brasileiro, se a gente pudesse ter as condições que a gente tem, tá, galera? A gente tem, esse país tem as condições que tem lá fora, uma Inglaterra, uma Alemanha. Só de recurso natural. A gente não deve nada para ninguém, cara. Não. A única desgraça desse país aqui, entendeu? É essa cambada de pilantra que tá aí, que todo mundo tá vendo, e infelizmente o povo não sabe se valorizar. Mas vamos lá, Jorginho. Vamos lá. Vai. Aí, pá, o que aconteceu, mano? Tu saía vendendo shampoo por Londres Então, inteiro, qual que foi a parada? Porque um dia tu veio me buscar de Audi TT, mano. Calma, vamos chegar lá também. O cara me aparece de Audi TT, louco. Não, então vamos lá. O que é isso, Jorginho? Primeiro eu quero agradecer, assim, os cabeleireiros e cabeleireiras de Londres. Aliás, foi o meu mercado, mas de todo o Reino Unido, porque eles me ajudaram a sustentar minha família por bastante tempo, Claro. entendeu? Eu tenho o máximo respeito por eles, porque me ajudaram muito, me deram muita atenção, possibilidade de venda. E é que é um mercado diferente. Uhum. Você tem que ter... Enfim, tem umas coisas técnicas que não fizeram, digamos assim... Vendas, mas não era frete, né, Jorge? Não era frete, não era o meu não era o teu não era o meu core. É. Mas assim, pô, eles me ajudaram muito, então tenho que agradecer. Mas Legal. enfim, aí eu comecei a importar produtos do Brasil pro Reino Unido, que aí era o meu negócio, que eu gostava de fazer, então chegar na parte de importação eu adorava. E aí eu comecei a estudar. Então eu tinha várias aulas online com os fornecedores no Brasil para vender o produto para os salões brasileiros, franceses, italianos, os próprios ingleses. Então foi uma dificuldade, porque o meu problema também era a barreira da língua, né? Conta um pouco disso aí, velho. Como é que tu se virou com o idioma, mano? Então vamos Foi lá. na unha? Não, primeira coisa. No segundo dia que eu tava lá, eu achando que falava inglês, né? Aí eu fui no mercado, comprei, normal, consegui comprar tudo, coloquei no carrinho. Aí parei com o meu carrinho e a atendente disse pra mim o seguinte: uau. Foi o que eu entendi. Aí suou aqui, ó. Aqui, ó. Comecei a suar. Aí eu falei assim, what? Porque no inglês era uma... What? What? Ela falou de novo, cara. Ela conseguiu repetir a mesma coisa. One. Ou seja, eu não entendi nada que ela falou. Aí eu pensei muito rápido. Falei assim, vou falar yes pra ver o que vai dar. Deixa eu ver o que vai dar. Aí eu falei assim, yes. Cara, ela me deu uma sacola. Eu não entendi, do Anna Bag. Aí eu falei, eu tô na merda. Porque se eu não entendi, você quer uma sacola, eu tô na merda. Aí a minha consciência do inglês foi no segundo dia. A consciência que eu não falava inglês era no segundo dia. Então eu falei, não falo inglês, estou ferrado. Então o que eu comecei a fazer? Você me falou isso também. Opa, eu falei isso pra todo mundo. Ó, fone de ouvido, todo mundo. leitura. E olha que não foi... foi gente pra caramba que eu dei uma força em Londres. Muito bom. Foi gente pra caramba. Entendeu? Muita gente. Você falava fone de ouvido, leitura. Aí depois eu conheci outras pessoas também que me incentivaram com isso. Eu falava pros caras, prioridade 0. Aprende o idioma. Não me interessa o que tu vai fazer, velho. Aprende o idioma. Foi a minha grande barreira. Eu te entendo, porque eu passei... Vou abrir um parênteses aqui e falar um pouco de mim, galera, tá bom? Porque é legal traçar esse paralelo, porque o mais curioso de tudo é que as histórias que eu contava pro Jorge, que eu passei, ele viveu. Eu achei que ele não ia viver isso, mas ele viveu, cara. Entendeu? Porque para vocês verem que não tem diferença, cara. Você pode ir lá como o Jorge foi, já com tudo mais ou menos esquematizado, né, Jorge? No começo foi fantástico. Sim, né? Ou você pode ir assim, pô, velho, que nem eu fui a primeira vez com $200 no bolso, louco. Não é nada. E eu não falava nada, mano. O meu primeiro trabalho, eu cheguei em casa... E o Lupercio virou pra mim e falou, e aí, Maioral, arrumou um trampo? Aí eu falei, arrumei, Lupa, arrumei um trampo, velho. Aí ele falou, pô, aonde? Eu falei, olha, meu, você sai aqui, vira à esquerda, segue reto,
tá ligado? E você vai ver um hotel na esquina, é lá. Uhum. Ah, legal, mano, no hotel é, no hotel. O que tu vai fazer? Não sei. Quanto que tu vai ganhar? Não sei. Não sei. Porra, Maioral, caraca, como é que tu arrumou um emprego? Tu não sabe o que tu vai fazer, não sabe o que tu vai... Lupa, de tudo que o cara falou pra mim, velho, eu entendi 2 palavras. Tomorrow, 8 o'clock. Tô empregado. É fogo. Meu, me fudi naquele hotel, velho. Trabalhou muito. No primeiro dia de trabalho, meu. Entendeu? Mas pra vocês verem que você pode... Se você não falar o idioma, você não se faz entender. E pior, você não entende nada do que estão falando contigo, cara. Mesmo tem pessoas que têm experiência de ter estudado, por exemplo, o inglês americano. Então o pessoal fez 5 anos de CNA. Vai ter dificuldade. Não, porque tem um lance do acento, né? O britânico pro americano. Eu conheci pessoas que tinham feito 10 anos de cultura inglesa. Cultura inglesa não. CCB, Sim. escola americana. Meu, chegar chorando em casa. Boris, não entendi nada. Meu Deus, cara, eu não entendi nada que esse povo fala comigo. Eu tenho 10 anos de não sei o quê. A gente tem que comentar também o seguinte. Falava, calma. Sem comentar o seguinte, né, Boris? Assim, eu falo inglês. Tá, qual? Australiano, americano, escocês, País de Gales, irlandês, né? Inglês da Inglaterra. O texano. Aí você vai para os Estados Unidos, você tem milhões de acentos. Desculpa, não é acento que se fala, é sotaque, né? A gente fala accent, mas é sotaque, então, tem vários sotaques. Em inglês é accent, entendeu? Então é complicado. Mas legal. Bom, aí, o Jorginho, ó. Bom, seguinte, é bom falar. Então, eu tinha importadora, passei um tempo. Existe uma coisa particular nessa venda de produtos, que é a variedade que eu não tinha. Eu quebrei. Só que, quando eu abri a empresa, eu fui no Brasil e peguei um valor para poder comprar de produtos e tal. Então, esse valor que eu peguei, vai R$70 mil, virou depois R$500 mil. Então, o que aconteceu lá? Eu estava no meu 2º ano na Inglaterra, sem trabalho, porque eu não podia trabalhar, que o meu visto ainda não tinha saído. Por isso que eu abri minha empresa para poder trabalhar para mim mesmo. Então eu não podia trabalhar. Quebrei e devia R$500 mil. Esse é o meu 2º ano. Meu Deus. Vão vendo, pessoal. Vão vendo. E aí? E aí, malandro? E aí eu chorei muito. Eu chorei pra caramba, meu. Chorei pra caramba. Eu fiquei muito mal. Bom, chorou, se descabelou. Chorei um dia. A mulher te encheu o saco pra caralho. Não, ela pegou e falou assim, não, ela pegou, eu tenho que falar isso. Ela pegou no meu ombro assim, eu lembro disso com muita... eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, você pode, você é capaz, você vai parar de chorar e você vai dar certo, né? Caraca, e dá de César o que de César, né? Show de bola. E aí me veio uma força, e eu olhei para os meus filhos, e aí no 2º dia, claro, eu tive anjos na minha vida. O Rafael, quero mandar um beijo pro Rafa. Eu participava de um grupo lá na Inglaterra, e o cara falou, cara, você tá procurando emprego? Tô. Eu tenho emprego para você, não é no teu perfil. Eu falei, qualquer emprego é meu perfil, cara. O que você tem? Ó, tem um emprego para você numa escola que estão procurando um cara para fazer faxina. Se chamava White Gift, o nome da escola em Croydon. White Gift, em Croydon. E era para limpar a escola. Aí eu fiz a entrevista, passei e comecei a limpar a escola inteira dessa White Gift. Comecei a limpar a escola, só que eu fazia assim, era das 8 às 5, e o dinheiro não era suficiente. E aí um outro amigo meu falou assim, olha, Jorge, eu tenho um trabalho para você, se você não se importar. São para limpar 200 ônibus por noite em Epsom, das 7 da noite até as 3 da manhã. Não creio. Então eu passei... O pior horário, velho. Então eu passei quase um ano, né? 8 meses, trabalhando todos os dias, sem parar. Sábado e domingo eu tinha meio período para descansar. E eu trabalhava limpando a escola, saía correndo da escola e ia para limpar os 200 ônibus à noite. Eu lembro que quando eu chegava, eu parava às 3 e eu ia para casa para tomar banho. Mas eu já tinha que acordar no outro dia porque eu tinha que estar lá às 8. Então praticamente dormia 3 horas por dia. E eu lembro que a minha mão vibrava. Fazia assim, ó, meu ouvido fazia... e minha mão vibrava e eu tomando banho quente desesperado.
desesperado que eu não... Que eu tava muito cansado, né? Então eu fiz isso por bastante tempo. Fiz isso bastante tempo, por uns 8 meses. Cara, olha, molecada, e é o seguinte, velho. E eu trabalhei, hein? Tem um detalhe. Ônibus em Londres, quinta à noite. Sexta à noite. Sábado à noite. Quando os caras voltam pro Da terminal balada. pra lavar, vocês não têm noção do que é o bagulho, né, não é, Jorginho? Olha, não gosto nem de lembrar. Ó, Tinha velho, assim, é ó. vômito, entre outras cositas más, Não, tem frango do do teto KFC, ao chão. Do teto ao chão. frango KFC no chão. Por isso, galera, McDonald's. tem gente porca em tudo quanto é lugar do mundo, tá? Não, os caras Não são é porcos. porque não é Inglaterra que é tudo limpinho, não. Não é, Jorge? Pô, e quando tinha o Deep Cleaner? Que o ônibus vinha totalmente vomitado e a gente tinha que fazer uma limpeza geral. Aí tinha que tirar o vômito e limpar eles faziam a gente limpar o ônibus com um negócio, parecia uma escova, pra tirar as moedas e limpar todos os detalhezinhos. Então, primeiro a gente vinha passando, limpando as borrachas, sabe aquelas borrachas que tem na lateral do vidro? Sim, Vinha sim. limpando as borrachas, depois limpava o primeiro piso, depois ia nas cadeirinhas, tirava qualquer coisa, sujeira que tinha no meio das cadeiras Sim. do estofado. Cara, eram 8 horas focado num ônibus double deck e 6 horas num single. Cara, Num só, Mano, então pra vocês fazerem uma ideia. Bom, isso aí foi durante quanto tempo? 8 meses. 8 meses. E aí eu comecei a estudar inglês, quando eu podia nesse meio período, Boa. porque era a minha única chance de eu conseguir Boa. voltar. E comecei a fazer entrevista e tomar não, né? Então eu fiz entrevista num trabalho, não. Segundo, não. Terceiro, não. Quarto, não. Você tem ideia de quantos? Ah, eu devo ter feito umas 18 entrevistas. Mal 18. sucedidas. É, Em que área? na minha área. Comércio exterior. Comércio exterior. Que eu tinha experiência e tal, mas não tinha inglês. Então foram umas 18 entrevistas mal sucedidas. Eu já ia, assim, fazer entrevista com aquele astral maravilhoso, né? Não vai dar Eu certo. sei como é isso. E até que eu tava estudando, então eu estudava muito inglês, falava com o velhinho pra caramba, porque o velhinho gosta de falar. E eu comecei a falar com o velhinho. Então todo velhinho que passava na rua, eu falei, você quer ajuda e tal? Eu comecei a treinar meu inglês com os velhinhos. Legal. E aí os caras falavam, eu escutava, tinha uns vizinhos que falavam comigo, pelo amor de Deus, eu preciso conversar em inglês para eu aprender e ir estudando. E aí imagina, na 20ª entrevista... Mas espera aí, você ia estudando assim, por conta própria? Conta própria. Não foi em escola? Não. A princípio não. Tá. Não foi escola. Aí eu fiz uma entrevista, terminou a entrevista na UK Global, terminou a entrevista, eu dei 2 passos, o cara me ligou, falou, você pode voltar aqui? Aí eu falei assim, posso, mas aconteceu alguma coisa? Não, só quero conversar com você. E aí ele falou, se você pode começar hoje, porque a gente quer que você trabalhe pra nós, né, na UK Global. E aí eu já subi no prédio e tal, aí imagina, eu comecei a chorar, né, cara? Eu não tava aguentando, fui pro banheiro chorar. E aí foi a minha primeira oportunidade, trabalhar com exportação de carro, que é o que eu faço até hoje. E aí eu fui lá trabalhar contigo, né? Você vai trabalhar comigo depois, quando eu fui chamado pra outra empresa, é verdade. Lembra? Mas aí foi a minha primeira oportunidade. E aí foi quando eu comecei a estudar inglês de verdade. Então foi quando eu comecei a estudar todos os dias, porque eu já tinha uma rotina. Então eu pegava... por muito tempo, meu olho brilhava de eu pegar um trem, eu me sentia um ser humano. Não, entenda o que eu vou dizer. É muito digno um trabalho braçal, é muito digno. Eu agradeço pela oportunidade que eu tive. Mas eu poder permear essa parte, superar e ir para um trabalho onde estava na minha área de novo, e eu entrar no metrô em Londres e ver todo aquele caminho e ficar lembrando da minha história, era uma nostalgia para mim. Então eu acordava de manhã muito feliz. Não, e um orgulho próprio teu, né? Uma batalha vencida, de não eu é ter isso? conseguido superar. Até porque tudo que eu fiz e o que eu faço até hoje, né? Hoje, né? Você sabe que eu sou separado, mas eu faço para os meus filhos. E na Mas época escuta aí, fazia por causa da minha família. A UK Global trabalhava com o quê? Exportação de carros de luxo. Carros de luxo. Carros super. Tipo... McLaren Senna. Tipo... Nossa. Bentley. Tipo Bugatti, tipo Rolls Royce, tipo LaFerrari número 1.
É mesmo, Jorge? Só para os magnatas na Todos Ásia? os magnatas, todos os bilionários da Ásia, o dono da empresa tinha uma relação muito estreita com esses bilionários da Ásia. E eu comecei fazendo, eu comecei assim, ele não me deu, eu comecei a fazer uma documentaçãozinha ou outra, aí é uma outra história. Eu comecei a fazer tipo só o documento. E aí e eu chegava cedo, como a gente tem esse Sim. costume de chegar cedo, você também Sim. chega. E aí eu comecei a chegar muito cedo, e teve um dia que ele chegou cedo. Aí ele falou: o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim: eu venho aqui todos os dias nesse horário. Aí ele: por quê? Eu falei: porque eu tenho o costume de chegar cedo. Aí ele falou: que hora você chegou? A gente começava às 9 e chegava às 8. Aí foi a primeira resposta positiva que eu tive da minha atitude. Ele me deu a chave do escritório e falou: a partir de hoje você abre o escritório. Aí eu falei: legal. Aí eu comecei a chegar cedo e sair muito tarde, para aprender todos os trabalhos que a empresa fazia. Então eu saí tipo em 2 anos, eu fui de assistente para gerente. Em 2 anos. E aí era quando eu já fazia tudo, ele já não fazia mais nada. Você sabe. Eu lembro, porque eu peguei... O dono já não... Era uma confiança tão grande que ele já não fazia mais nada. Então eu dirigia os carros. Nada, galera, nada. Ele fazia tudo. Nada. O cara não fazia nada, bro. O cara não fazia nada, malandro. Jorginho. Jorge. E aí o Jorge me ligou, falou: boys, ó, tem uma vaga aqui, pá, vento, não sei o que e tal. Mas eu tenho que falar para que vocês não entendam que tudo foi um mar de rosas, assim, em 2 anos ele passou de auxiliar de exportação para gerente, não. Porque, aí eu trabalhei. O cara era assim, você não podia conversar com o teu colega de trabalho. Opa. Entendeu? Opa. Você não podia falar muito alto. Tinham várias regras lá. E eu sentei numa mesa onde ficava a mulher do cara atrás de mim. Não, eu sentava nessa mesa e quando eu comecei a trabalhar, ele sentava atrás de mim. Ele olhava todos os meus movimentos. Todos os meus passos. Todos. O que você estava fazendo na tela do computador. Tudo, cara. Tudo. O cara é mó neurótico, velho. Mas o que aconteceu? O Jorge conquistou aquilo que... Se você conquistar em qualquer ser humano, nunca desmereça isso, que é a confiança. Não, eu nunca pisei na bola com ele, né? Exatamente. E fez um baita de um trabalho, né? Fiz. Eu consegui. E aí, bom, tudo bem, legal, UK Global, magnata, só milionário, mas eu tô ligado que tu ainda tá fazendo isso, mas não tá mais na UK Global. Qual que é a parada, mas então? antes disso, ele me deu várias oportunidades, né? Então foi eu consegui, por exemplo, ir para China, você lembra disso? Lembro. Então ele me levou para China, Indonésia, Hong Kong, eu fui, tudo é trabalho. Conheceu os milionários? Então eu comecei a conhecer bastante gente. Ele foi com a mulher, não? Não, mas não vem ao caso. Aí ele faz umas perguntas, né? Não vem ao caso. Corta isso do programa. Não foi só milionário que ele conheceu, não. Aí, não, foi sim. Ó, milionária também, vai. Não. Sabe por quê? Você acredita? Garotão, é um mercado muito machista. Você acredita que é um mercado assim, bem... Porque quem gosta de carro... Bom, tem umas mulheres hoje que aparecem e tal, mas na minha época, não sei, tem muito milionário, homem, bilionário que compra carro, né? É uma coisa de... Coleciona, né, Coleciona. Eu tive várias experiências, por exemplo, eu tava em Shenzhen, o carro chegou, já foi direto pra casa do apartamento, tinha um negócio subterrâneo que entrava direto no apartamento, que era um por andar, e o cara deixou o carro no apartamento, no meio do apartamento. No meio do apartamento. Então, assim, eram pessoas com muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí sim, depois disso eu peguei os contatos, a gente separou, eu saí da empresa, comecei a trabalhar para uma multinacional. Numa boa. Hã? Saiu numa boa. Eu sou amigo dele. Legal. Nós somos amigos. Então ele te deu assim também, falou, ó, legal, moleque. Ele me deu alguns clientes. Legal, moleque, depois tu merece, vai nessa. Ele me deixou legal, e aí legal. Ele me deu até alguns clientes. E aí eu faço algumas exportações, né? Quando acontecem de carros assim. Tem até o meu Instagram. Se alguém depois você pode colocar aí o Instagram, né? Claro. Deixa depois aí no canal, tá bonitinho sim. Pra gente gerar o caractere aí e tal. Visita aí, galera. Não, sim. E aí tem todos os carros que a gente faz, exporta, né? Bom, então vamos lá. Recapitulando, você começou com shampoo para cabeleireiro, certo? Aí foi para lavador de ônibus e faxineiro de escola.
passou por auxiliar de exportação, quer dizer, voltou quase a estaca zero voltei de tudo, anos atrás, né? Voltei tudo. E aí começou a fazer a exportação de carros de luxo. Sim. Beleza, então... E trabalhava para uma multinacional, trabalha ainda, né? Para uma multinacional em Londres, né? Ah, é? Eu trabalho para uma multinacional muito grande, não vou falar o nome aqui, mas eu trabalho para uma multinacional muito grande. Pode falar de boa. Não, que é uma empresa privada, eu não posso, é uma empresa grande. Mas é uma multinacional muito grande. De repente, um patrocíniozinho, né, Jorginho? Pô, né, lembrou? Empresa, gravar um videocast aqui com nós e tal, né? Humilde, mas, né? No setor farmacêutico, e aí eu tenho a exportadora e trabalho... No setor farmacêutico? Setor farmacêutico. Pô, então tu bombou aí com esse negócio de vacina ou não? É, por isso que eu não tô desempregado, né? Oh. Essa empresa é a primeira do mundo na movimentação de vacinas. Então, hoje todas as vacinas movimentadas no mundo somos nós que fazemos. Louco! E teste de sangue, plasma. Então, assim, hoje eu conheço muito dessa movimentação. E esse é um transporte caro, né, velho? Muito caro. Eu tenho várias temperaturas, tenho frozen, tenho criogênico. Nossa! Menos 180. É super sensitivo. Muito detalhe. É outro nível. Não tem nada a ver com o transporte. Da carga geral, né? Que a gente fazia, não. É outro nível. E aí tem exportadora. Mas e aí, como é que ficou a história entre você e o Marcão, e o Varlota? Tá, aí... Paralelamente a isso. Aí a gente ficou numa amizade, até que a gente estava conversando e tal, eles são engenheiros, né? E a gente falou, poxa, o que a gente pode fazer junto, né? E aí teve vários laboratórios que nós fizemos, até a gente chegar... por eu já ter tido... Porque eu faço importações para muitas pessoas no Reino Unido. Não é só essa questão dos carros, mas eu faço importações para muitos brasileiros e muitas outras pessoas que querem importar e exportar no mundo. E pela experiência que eu tinha no alimentício e a paixão que a gente tinha por carne, né? A gente falou, pô, por que a gente não abre um açougue? Olha. E aí a gente fez um business plan e abrimos um açougue. Que tá lá até hoje também. Que é o Mercato. Mercato, Mercato UK. Mercato UK. Que o Bororó aqui tava numa roubada louca. Trabalhou no mercado. Entendeu? Tava desempregado, não conseguia trampo, tava também numa roubada. Aí, Jorginho, moral, vem pra cá. Trabalhar no açougue. Eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer no açougue, louco? O açougue precisava falar espanhol, inglês e português. O resto é só... Oi, tudo bem? E foi muito louco. Foi muito louco. E aí a gente montou... Eu vejo um açougue... E é o que? Um esquema de franchise, Jorge? Qual que é? Ou é tua? Todas as lojas são tuas? A gente tem 2 lojas hoje, né? Uma em West Norwood e em outra... que foi a primeira que eu fui trabalhar. A primeira e uma outra em Elephant Castle, né? Legal. E por enquanto são só nossas unidades mesmo. E a gente pensa em abrir franchise, sim. Em outros lugares, no interior de Londres e tal. Talvez ir para algum dos lugares mais conceituados, tipo assim, Paris, Nova York e tal. Mas é um plano ambicioso, né? Tá. Por enquanto a gente está abrindo lojas para ter o nosso domínio e expansão da marca, né? Então, e a gente entendeu ali que deveria fazer um açougue boutique. Então, as nossas lojas, ela tem a câmera fria virada para frente, com todas as carnes que nós fornecemos. Então... esse é um detalhe, viu, galera? Esse é um detalhe muito legal dos açougues da Mercato, é que você tá passando na rua, tá ligado? Você não vê uma roupa na vitrine e tal, você vê as carnes, velho. Você vê a câmara frigorífica do cara e as carnes que ele tem lá dentro. É uma câmara frigorífica de vidro. Então é um atrativo, então o pessoal entra. Ver o que tem dentro. É legal. E o bacana, no período que eu trabalhei lá no Mercato, no Jorge, o mais legal de tudo que eu observei de lá foi essa coisa de... como Londres é uma cidade muito cosmopolita, né? Tem gente do mundo inteiro. Então é um universo de possibilidades que você tem naquela cidade muito grande. Coisa que também acontece aqui em São Paulo, mas infelizmente o universo é um pouco mais restrito de oportunidades aqui. Mas tudo bem, isso é um outro detalhe. Que a gente conseguiu, não só o Mercato, como outras iniciativas de outros açougues brasileiros, né? Porque tem outras redes lá e tal, de começar
dar um pouco da nossa cultura, né, velho? De como Sim. fazer o nosso churrasco, os nossos cortes de carne, a picanha, a maminha, Tem a muito inglês fraldinha. viciado em picanha hoje. Muito Viciado, inglês, é. muito Vício. inglês vai lá, picanha, porque amam o nosso corte, né? É verdade. Então acho que a gente conseguiu introduzir no mercado inglês um pouco da cultura Esse brasileira. conceito, né, cara? Não existia, por exemplo, o que nós fazíamos lá, né? A gente faz um churrasco e dá pro cliente na rua. Isso não existia em Londres, né? Isso não tinha. Não. Então, poxa, os caras ficavam com aquele cheiro de churrasco, né? De picanha, falavam, nossa, que delícia. E acabavam comprando na nossa Que, casa. aliás, isso foi uma ideia Foi a ideia do Boris. do Foi a Boris. ideia do Boris. Vamos fazer um churrasco. Não, Boris, vamos fazer lá atrás. Ô, Inclusive roubaram a churrasqueira depois, né? Roubaram a jamaicanos, churrasqueira. né? Roubaram a churrasqueira, louco. Roubaram a churrasqueira, Em louco. Londres. Então você Porque não eu acha falei, que peraí, Londres... malandro. A hora que a gente começou a soltar Acha aquele que cheiro Londres de é churrasco, tranquilo? de picanha, de linguiça, né, toscana, malandro, vai virar que nem abelha em mel. E não deu outra, né? E aí a gente começou a dar pro pessoal experimentar, bombou. E gozado, olha só, que eu também aprendi lá no mercado. Uhum. Você hoje tem picanha irlandesa, Uhum. picanha australiana, Uhum. né, Jorginho? Vende lá picanha uruguaia, picanha argentina, picanha brasileira. Então já polonesa. são cortes que tradicionalmente eram cortes feitos aqui no Brasil, Sim. não é verdade? Sim. Que hoje outros países já estão cortando de maneira similar ou igual e apreciando o nosso churrasco. A entendeu? gente tinha, na verdade, né? A gente tinha esses cortes na América Latina. Mas não tinha na Austrália, por exemplo, um corte de picanha, de uma carne, né, da parte da picanha. Uma Você não picanha, Você uma não tinha no maminha. leste europeu corte de picanha. Hoje você tem. Hoje você tem. Até na Inglaterra, se você vai para o interior da Inglaterra, você tem os cortes de picanha nos bois ingleses. Nem na Irlanda. A Irlanda já tem também, mas os bois ingleses têm esse tipo de corte. Então é impressionante como ficou famoso. Como ficou apreciado, Tem né? fazendas Uhum. que os caras fazem esse corte de picanha em inglês e vende para o inglês para brasileiro. Então popularizou muito a picanha, né? Não, o e corte outra, da picanha de raça bovina Angus, não é isso? Angus, quer dizer... Porque o boi aqui é Leroy, alguma coisa assim. Nelore. Nelore, Gado Nelore. É, isso mesmo. Na Inglaterra é o Angus. É o Angus. É o Angus. Então Não, começou. E olha, galera, vou te falar uma coisa pra vocês. Mesmo antes de eles assimilarem esses cortes pra nós, e o Jorge tá aqui, outra coisa que eu também aprendi muito nesses 40 dias que eu trabalhei lá no açougue, foi assim, você vê que a normalização da carne, o que é uma boa carne, né? O que é um sirloin steak, E a o que linguiça é que a gente um fazia? rump steak. E a linguiça que nós fazíamos? Aprendi a fazer linguiça, louco! Olha só, aprendi a fazer linguiça. Louco. E olha, é um negócio que amanhã ou depois, se eu, né, isso aqui não Uma der linguiça certo, artesanal. Cacete, eu vou fazer linguiça. Nós fazíamos linguiça artesanal. Então o que acontece? A gente não comprava linguiça pronta e vendia para o cliente. Não. Nós fazíamos em casa com a linguiça fresca para o cliente. Aí linguiça com pimenta. Os clientes entravam, a gente estava fazendo linguiça no balcão, cara. Aí o que acontecia? Era muito legal. A gente fazia e enrolava, virava umas montanhas, né? Ficava umas Enrola montanhas, ainda, assim. Umas montanhas. Sumia. Vendíamos, durava um dia. Vendemos, louco. né? A gente vende bastante linguiça. Né? Porque a gente temperava com alho, com ervas, com não sei o que e tal. Muito gostoso. Pô, legal. E já são o quê? 3 lojas já, Jorge? Duas. Uma em Elephant Castle e outra em West Norwood. Elephant Castle, legal. Norwood. Bom, e aí, Jorginho? Bom, beleza. Agora tá bombando, louco? Não tem o áudio TT, né? Falta o áudio TT. Esse cara me aparece. Então, essa foi legal. Quando eu tava vendendo pra produto de beleza, teve uma época que eu bombei um pouco, né? E tava bombando, a gente tava vendendo, eu não tinha uma variedade, mas eu tava muito conhecido. E aí, ele fala do Audi TT, mas é um carro de R$2.000, vamos dizer, 2.000 libras. E eu vi esse carro, fiquei apaixonado por ele, porque meu sonho era ter um carro conversível turbo. Pô, o sonho meu meu ter um Audi TT, cara. Aí o que eu fiz? Eu comprei o bendito Audi TT, fiquei louco. Aí ele, Jorge, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um chopp, vamos tomar uma cerveja. Falei, tô indo aí. Quando eu chego
Ó, pra você ter ideia, eu tava dirigindo. Aí o Boris tava assim, muito longe. Vai, 4 quadras. Eu vi esse cabelo branco dele fazendo assim, ó. Dirigindo. Ô, louco! Conversível, Não. mano. Não, Audi TT conversível, aqueles dois Santo Antôniozinho aqui. muito legal. Os dois cocota de óculos escuros. Escuro. Tudo bem que eu sou um velho de merda, Não, banguelo. mas ele tava Entendeu? comigo. Não, mas aí você tava comigo, lembra? Aí ele dirigindo, eu dirigindo, né? Aí ele assim, ele virou pra mim assim, poxa, é a primeira vez agora que as meninas ficam olhando pra mim. Tu não empresta esse carro pra mim, não? Figura. Muito figura. Olha de Audi TT e Ele Lone. falou, já aprendi o segredo, é só ter um Audi TT. O resto, não preciso fazer mais nada. Ele ficou, acho que 6 meses sonhando com o Audi TT. Me ligava, vamos dar mais uma volta? Ah, Pra quando fazer eu fui trabalhar na Sul, eu falava, meu sonho aqui na Sul é comprar um Audi TT. Podia, né? Puta, velho. Que é Acabei não acessível. comprando porra de Audi TT nenhum. Voltou pro Brasil. Tô aqui de volta no Brasil cordialil, varonil, Voltou pro entendeu? Brasil. E, velho, mas ó, galera, o que é exatamente isso. Então, assim, vocês viram que, pô, tá vendo? Não, né, Jorge? É só ter a coragem, sair da zona de conforto. Que eu entendo quem tem a zona de conforto, eu entendo, eu sei que não é fácil. Realmente, você tá na tua cidade, tem teus amigos, tua família, teu emprego legalzinho ou não, mas tá ali pagando tuas continhas e tal. Pô, eu vou sair daqui, vou para um lugar que eu não conheço ninguém. Eu sei, é difícil. É difícil, não é um desafio que é, sabe, é fácil de encarar, velho. Entendeu? O que eu sinto é que, assim, às vezes a gente... entenda que aqui não é uma fórmula mágica de vender um sucesso. E não significa que, porque talvez eu consegui chegar em algum lugar, que eu também não me acho nada, não cheguei em nenhum lugar, mas vamos dizer que eu tenha chegado em algum lugar que vai ser o mesmo caminho que você. De repente, tem muita gente que vai pra lá que trabalha 10 anos na mesma coisa e faz a mesma coisa. Ah, sim. Mas a experiência, Boris, eu acho que esse é o ponto da experiência. A experiência de você ir para um país, viver uma cultura diferente, falar uma nova língua, de lá é muito acessível. Pô, eu lembro, eu nem fui. Meu sonho de consumo era ir para Israel. Eu comprei uma passagem 40 mango, ida e volta. E eu não fui porque estourou uma guerra, aí não fui. É muito acessível viajar. O velho mundo é muito interessante. A cultura é acessível. O velho mundo é muito interessante, termos culturais, é fantástico. Você vai. Eu lembro de ter levado minha mãe pro Museu do Louvre. Viajei de Heathrow para Paris, ela chorando, e eu conseguindo realizar um sonho para minha mãe, porque a passagem era barata, foi 100 e poucas libras. Eu tava quebrado, meu pai veio para Inglaterra, eu levei meu pai de ônibus. Vou repetir. Ônibus, a noite inteira para chegar em Paris, gastei 16 mango e de volta. Então é possível. É possível. É acessível. E esse tipo de experiência não tem... Essa é a diferença. Né? Esse tipo de experiência não tem preço, tem valor. Tem. Opa. Então, assim, dentro da tua visão agora, Jorge, falando com o Jorge, né? Uhum. Então, toda essa experiência aí que você teve, né? Desde que você tomou aquela decisão de falar, bom, é o seguinte, eu vou ouvir o Boris e eu vou nessa. Uhum. 3 coisas, de bate-pronto assim. 3 coisas que você falou, eu mudei e aprendi e passei de ser assim e passei a ser assado. O que você melhorou como ser humano? O que você... 3 coisas, vai assim, papum, vai. Humildade, compromisso e garra, empenho. Eu acho que eu fiquei ainda mais empenhado do que eu era antes, com mais fome de vencer. Eu acho que os trabalhos que eu fiz me trouxeram muita humildade. Foram as lágrimas que você derrubou nos momentos de solidão, de desespero? Foi isso que te ensinou? Eu costumo dizer que o que não mata, fortalece. E eu acho que eu cheguei quase a morrer em alguns sentidos, fisicamente, mentalmente. Eu pensei em desistir várias vezes. E não desisti. E quando eu não desisti, eu me tornava mais forte. Então acho que esse conjunto psicológico de choro, desespero
e pensar em desistir e não desistir, porque esse é o mais importante. Você pensa, mas não, mais um pouco. Sabe, é muito similar a um corredor de maratona ou um corredor de 10 km. Você tá correndo ali o primeiro quilômetro empolgado, o segundo, aí você fala, vou desistir. Não, vou mais um pouquinho. Aí você vai, tá no quinto quilômetro, vou desistir mais um pouquinho. Você se engana. Você fala, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, quando você vê que você completou a prova. E aí vem a satisfação de ter completado essa prova de 10 quilômetros, né? E hoje eu me sinto satisfeito de ter feito a mesma coisa. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Você se acha um cara realizado já? Eu acho que eu realizei muita coisa, mas eu tenho muita coisa que eu quero realizar. Eu acho que eu cheguei em 40% daquilo que eu almejo para mim como profissionalmente, mas principalmente como ser humano. Eu acho que eu não me sinto realizado porque eu acho que eu preciso melhorar muito ainda como ser humano. Eu não estou satisfeito com a minha performance ainda. Eu acho que tem muito que eu preciso fazer ainda. Eu acho que a gente sempre tem, né? Muito que aprender. Né? Eu acho que até o último dia das nossas vidas a gente sempre aprende alguma coisa. Sim. Basta estar mas disposto. valeu. Basta estar disposto, né? Mas se eu olhar os 5 anos, o que eu já fiz, foi relativamente assim. Fazem 5 anos que tu foi pra lá, não? 5 anos? Faz. 5 anos. Dia 6, né? 23 de não, 5. Vai pro quinto agora. Cravada. Você já tava lá quando eu cheguei, pô. A gente teve essa discussão, foi depois. Você foi antes. Eu fui em junho. Não, eu fui dia 23 de setembro. É verdade. Lembra? 23 de setembro. É verdade, é verdade. Eu fui depois que você. É verdade. Aí eu vou completar agora 5 anos. Eu fui em julho, você foi em setembro. Exatamente. É verdade. É verdade. Mas eu me sinto satisfeito, realizado não, mas satisfeito por eu estar onde eu tô agora. Mas eu... E voltar pro Brasil te passa pela cabeça? Eu não nego. Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer, sim. Por que não? Um dia, talvez. Sim. Bom, pessoal, pro primeiro programa, eu acho que eu já consegui, com a ajuda do meu irmão Jorge, do meu irmão Fabão, o Rino, do filho dele, o Lipe, que eu vi nascer, que hoje está aqui controlando lá a mesa de edição. Eu estou muito feliz, vou dizer até que emocionado, por estar recebendo e por ter, acredito eu, que é a minha real intenção, criar esse espaço para que eu possa passar experiências como a do Jorge, como as minhas, e de outras pessoas que virão aqui falar sobre vários outros temas, não só uma experiência no estrangeiro, com comércio exterior, com logística e etc e tal. Sim. Mas, por exemplo, eu quero tratar de temas aqui que são sensíveis, inclusive, porque eu acho pertinente, que a gente tem que, para a gente evoluir, como o Jorge acaba de provar, a gente tem que enfrentar os nossos fantasmas. Não é isso, Jorginho? Sim. Não é isso? Você tem que enfrentar os teus fantasmas, você tem que conhecer, você tem que tirar eles do armário, você está entendendo? E provar para você e também para eles, os teus fantasmas, que apesar de eles existirem, você não vai se deixar vencer, entendeu? E você vai conseguir. Eu vou trazer pessoas aqui que têm experiências tristes, não são experiências de sucesso, como teve o Jorge. São experiências tristes, são experiências de gente que desceu lá no fundo do poço e aos trancos e barrancos está querendo sair, tentando sair do fundo do poço e muitas vezes não consegue, cai de novo e sai outra vez e assim sucessivamente. Então, muito obrigado, Jorge, irmão. O que eu posso te falar, velho? Eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado por você ter dedicado aí um tempinho para dar força para esse teu velho amigo. Foi um prazer. Beleza? Tamo junto, você sabe disso. Foi um prazer para mim. Tá certo? Uhum. Fabão, irmão, é nóis. Obrigado. Ok? E, galera, eu pretendo fazer a coisa semanalmente. Se vocês me ajudarem, ok? Se inscrevendo aí no canal, dando um like,
dando um toque aí para os amigos, para a galera, para a família de vocês. Se vocês puderem me ajudar, eu prometo que se depender de mim, eu faço um programa por dia. Tá ok? Todo dia eu vou fazer um programa. Mas inicialmente a gente vai ser semanal. Beleza? E eu conto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Humildemente, perdoem. Também essa é a minha primeira experiência frente às câmeras. Tá ok? Então, qualquer coisa, pode lascar o pau em cima de mim também, que não tem problema. Tá certo? Se achar que eu sou um... Ó, Maiora, esquece esse negócio de apresentador que tu não serve para isso. Tá de boa. Pode falar que não tem problema. Mas não é por causa disso que eu vou desistir. Eu posso melhorar, como melhorou o Jorge, claro. E vir a ser um bom apresentador amanhã de videocast, ok, galera? Então, fiquem com Deus, que Ele abençoe a todos. Paz e luz. Jorginho. Obrigado. Paz e luz. Valeu, gente. As tuas últimas palavras para a galera. Só agradecer mesmo ao convite e é um prazer estar aqui, né? Ainda mais com o Boris. Agradecer a toda a equipe aí, todo mundo. Obrigado mesmo. E, gente, não desistem. Façam, deem o seu melhor e com certeza vocês vão conseguir chegar no objetivo de vocês. É garra, força, foco e fé. Vamos com tudo. Força e fé. É isso aí. Valeu, um abraço, Obrigado. Até a próxima. Valeu. Showzão.